Hoje temos uma live aqui que está bem interessante, onde vamos falar sobre que estratégias que a gente, naturais, né? Estratégias naturais que eu posso ter para lidar aí com o empreendedorismo. Nós mulheres que temos diversas atividades, temos atividades aí no nosso trabalho, temos família, temos marido, filhos, amigos, etc. Como que a gente pode lidar com isso de forma natural? Bom dia, Fábio, bom dia, Berenice. E junto comigo vai estar a Fábio Simas, tá? Eu vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ela que é consultora, eu vou pedir para ela se apresentar aqui. Berenice, bom te ver por aqui. Fica aí que vai ser bem legal essa live. Vamos ver aqui. A Fábio está entrando. Enquanto a Fábio entra aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou me apresentar. Primeiro vamos chamar a Fábio aqui para a gente conversar, peraí. Vamos ver aí. Oi, Cat, tudo bem? Bom dia. Vamos ver aqui. Agora sim! Bom Agora sim. Bom dia! dia, Fábio. Bom dia, Lene. Chegou agora O pessoal tá também. me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, pessoal aí. Berenice, Cat, Lene, como é que tá? Se puderem falar. A Fran, bom Olá! dia. Olá, Fran! Seja bem-vinda, pessoal. Pode mandar essa live para qualquer mulher que empreende, né? Homens também, mas a gente vai falar mais das mulheres, porque eu tenho um trabalho de mentoria mais voltado para as mulheres, né, Fábio? Isso mesmo, isso mesmo. Então, bom, eu vou primeiro me apresentar e daí em seguida eu quero que a Fábio se apresente, tá? Muito Então, em bem. primeiro lugar, sou Fábio Faveri, né? E eu tenho como propósito trazer mais saúde integral na vida das pessoas por meio do método que eu criei, que envolve aromaterapia, fitoterapia, acupuntura. Já ajudei diversas pessoas, diversas empreendedoras, mulheres, né, junto desse meu trabalho, onde as pessoas aprendem a lidar com o seu próprio corpo, a ouvi-lo novamente e aí também a ter mais saúde integral. É isso? É isso, parabéns! Quem é que te Obrigada, ensinou a Fábio. falar assim lindo? Pois é, né, gente? A Fábio, eu já fiz vários treinamentos com a Fábio Simas e como empreendedora foi muito interessante. A gente pode até falar sobre isso ao longo dessa live, né, Fábio? A gente vai conversando. Então, muito prazer. Quem está me conhecendo agora, essa live vai ficar gravada, né? Passem para os seus amigos empreendedores, principalmente as mulheres empreendedoras. Eu sou Fabiola Simas, eu sou mentora de negócio através de uma metodologia que eu criei em 2021 chamada Ser Negócio, onde a gente faz um estudo de alavancagem de negócio, né? Então, a gente faz um estudo dos empreendedores que têm aí esse propósito de prosperar e crescer com o seu propósito, né? A Fábio tem a missão de vida dela muito clara, eu quero conectar as pessoas à natureza, né? Mas às vezes a gente tem esse propósito tão claro e não consegue crescer com ele, prosperar, porque não consegue comunicar e vender. Então eu ajudo as pessoas a comunicarem e venderem isso e prosperarem com os seus propósitos. E essa Legal. sou eu, né? E aí, a Fábio tá comigo, a gente faz uma assessoria onde a gente vai acompanhando todo o comercial dela. Já faz 2 anos, né? Que nós estamos nessa de cursos. E aí eu falei, Fábio, vamos fazer uma live falando de. A gente já fez algo nesse sentido, e aí a gente está fazendo de novo, uma live falando. Porque os problemas da saúde, o empreendedor, ele é um todo, né? Então não adianta a empresa estar indo bem e a saúde dele não está indo bem. Então, quando eu vou para a academia de manhã, eu sempre coloco lá, né? Primeiro a empreendedora, depois a empresa, né? E se a gente não estiver conversando sobre a saúde, do quanto é importante manter a saúde bem, a gente não vai ter uma empresa boa.
Então, esse é o grande motivo de estarmos aqui. A gente vai falar de estratégias naturais para a cura da nossa saúde aí, para que a gente empreenda melhor. Oi, dona Arlete, a mãe entrou. Oi, dona Oi, Arlete, tudo bom? seja bem-vinda. Antes da gente começar, Fábio, agora que tu teve essa tua fala, eu me lembrei de algo que eu tive no teu curso que para mim fez diferença, assim, uma das coisas, né? Você fala assim, ó, é importante a gente saber a vida que nós queremos ter dentro do empreendimento, porque se nós não temos isso claro, o que que acontece? Tu vai estar atendendo, né? Você empreendedor aí, 10 da noite, 11 da noite, ou sei lá, tendo que se adaptar o tempo todo ao cliente. Só que isso não vai fazer com que você cresça mais por conta disso. Você tem que adaptar o cliente à sua realidade. Então, isso foi um fator que eu achei bem interessante que aprendi Temos um junto no teu divisor de curso, né? águas, né? Oi, pai! É que Pai também tá aí. Oi, Silvânio, seja bem-vindo, né? Eu gosto muito de falar esse mundo do empreendedorismo. Vamos começar, né? O que eu percebo desde 2021, fazendo esses estudos, né? Acompanhando muitas mulheres empreendedoras, homens também, mas principalmente mulheres. Eu percebo que as mulheres, elas têm essa jornada, né? Elas têm a casa para cuidar, elas têm os filhos para cuidar e elas têm a empresa que elas criaram. E aí, quando elas criam essas empresas, elas têm que fazer. Vamos dar um exemplo da própria Fábio que está aqui. A Fábio adora atender terapeuticamente ali, criar os cosméticos. Então, nesse ramo, ela flui muito bem. Só que tem o administrativo, tem o financeiro, tem o atendimento, tem várias outras áreas que ela não flui tão bem, que ela não é especialista, que ela precisa aprender e tem que ser feito, certo? E aí, além dessas demandas, tem a demanda da casa, do marido, né? Dos gatos, no caso da Fábio, né? Que não é filho humano, mas quantos gatos tem aí, Fábio? 4. Deu uma diminuída. Mas assim, toda uma demanda. E aí a mulher, o homem, ele tem um foco mais reto, né? A gente sempre fala que a visão do homem, né, é de expansão, né? Enquanto que a mulher, ela tem aquela visão periférica, então ela é muito mais dispersa nesse sentido, porque ela é multitarefa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, nisso, eu percebo que para nós mulheres, a gente tem menos foco nas atividades que a gente tem que fazer cada uma de uma vez, e a gente tem vários problemas que vão gerando ansiedade, que vão gerando problemas de saúde mesmo, se eu não souber equilibrar todos os pratinhos, né? E aí eu falei, Fábio, vamos falar um pouquinho de estratégias naturais, disso que eu sei que acontece com todas as mulheres. O foco eu sei que é um problema de todos. Ó, a Elisa entrou aí. Elisa, seja bem-vinda. A Elisa é um caso bem interessante. Ó, ela já tinha decidido que ela ia empreender porque ela precisava trabalhar só à tarde. Só que de manhã ela tem demandas desse empreendimento também, que ela tem que lidar junto com a casa, né? E aí precisa saber parar, fazer só as tarefas da demanda do empreendimento para depois fazer as tarefas da casa. Sim, já tô falando da tua vida aqui, né, Elis? Oi, Elis, seja bem-vinda. E aí, como que eu lido com tudo isso? Às vezes eu fico assim, eu tô aqui lavando a roupa pensando, meu Deus, mas eu precisava mandar mensagem para aquela cliente. Meu Deus, mas aquela cliente me mandou mensagem e eu ainda não respondi. Eu tô sem agenda aqui. Não sei o quê. Né? Isso acontece contigo, Fabi? Sim, também. Só que eu tô tentando separar mais as coisas, sabe? Eu tô tentando, assim, colocar horários. Não, esse é o momento que eu vou ver, mesmo que tenha uma mensagem ali. Até porque, na verdade, tem coisas que eu já terceirizei. A gente até pode falar um pouco sobre isso depois também, né? Não precisamos falar disso, mas assim, eu queria trazer para elas, eu sempre falo para ti que eu uso alguns óleos essenciais e tal, queria trazer para elas estratégias naturais de lidar com isso, né? Com essa dispersão natural nossa. Né? E o que tu pode trazer nesse sentido? Né? Então, só contextualizando. Nós, mulheres, por sermos muito tarefas, temos que fazer aquilo que a gente realmente flui, que é o nosso principal do empreendimento, pode ser fazer docinho, pode ser fazer massagem, pode ser fazer um atendimento terapêutico, mas temos que lidar também com todas as outras tarefas administrativa, financeira e de divulgação do nosso negócio. E isso, às vezes, nos dispersa e nos tira do foco. Como que eu posso trazer foco e concentração para o meu dia a dia de uma forma mais natural? Como que a gente pode fazer?
Bom, primeira coisa, eu acho que a pessoa também tem que estabelecer aí algumas coisas que ela vai ou não fazer. Isso para mim me ajudou Aham. bastante, tá? Então, por exemplo, eu crio o meu momento de ir para academia, então eu vou para academia. Se eu quiser fazer tudo junto, eu não vou conseguir. Digamos, ir para academia, responder cliente e tal, não, mas só um pouquinho que eu tenho que responder. Não, então eu tenho que estabelecer isso aí. Eu acho que isso vai ser bem importante. Eu tenho dificuldade com isso, então vamos lá, uma terapia pode te ajudar, Aham. né? Que óleo essencial que eu posso utilizar para trazer mais foco, amenizar a ansiedade, me ajudar nisso aí. Um óleo que eu gosto muito, que eu tenho bastante resultado, é o Litsea Cubeba, tá? Uhum. Então, justamente por quê? Porque ele traz foco, ameniza a ansiedade, equilibra a pressão. Se você tem pressão alta, pressão baixa, então ele já ajuda nesse equilíbrio também, tá? E sempre lembrar o seguinte, a aromaterapia vai te ajudar também, vai te ajudar, mas é importante tu ter a ação. Tu vê aquilo que dá certo e aquilo que não deu certo para ti, vai na tentativa e erro, não Uhum. desiste. Então vai, isso aqui não deu muito certo para mim, essa questão, essa rotina aqui. Como eu posso fazer? Você Uhum. pode buscar uma ajuda especializada, por exemplo, a Fabiola trabalha com isso e eu acho bem válido isso, né? Porque Uhum. às vezes tem coisas que a gente não consegue enxergar, né? E Uhum. aí você utiliza o óleo essencial para te ajudar nessa nova rotina, E nesse co- teu e- novo, essa tá, tua então nova tu falou, forma eu de já fazer as gostei coisas. dessa dica aí, já vou comprar isso aí. Tá, Liceia Cubeba, isso? É um óleo essencial bem interessante para foco e concentração. E aí, como eu usaria? Eu percebi que na semana passada eu não fiz nada, eu tô muito dispersa, resolvi comprar esse óleo, né? Como que eu usaria ele? Quais são Uma, as duas formas? gotas no colar aromático, como eu estou usando aqui, ó. Eu estou com colar aromático, posso botar umas gotinhas, duas gotinhas aqui, eu faço um tratamento pessoal com ele, usando todo dia aí durante 10 dias, e se observa, começa a perceber como você tá, se ele muda, né? Se ele muda a tua energia, se ele muda o teu foco. E normalmente os depoimentos que nós temos é que ele ajuda em muito, Uhum, tá? Ele ajuda em muito uhum, nesse processo. uhum, Porque você está justamente estimulando partes do cérebro que tem a ver com memória, tem a ver com aprendizado, tem a ver com foco, tá? uhum, E isso é já conhecido cientificamente, por isso que ele auxilia. Aí tem outra questão, quando a dispersão está ligada a fator feminino, né? Porque sempre tem que uhum, saber de onde está vindo isso. Às vezes a uhum, minha falta de foco é por conta de na minha cabeça, às vezes, não é o real, é a minha percepção, eu tenho muita coisa para fazer e eu não consigo me concentrar em nada, tá? Esse óleo já vai ajudar. Às vezes, o fato de eu não conseguir me concentrar é por causa da minha alimentação. Às vezes, a minha alimentação não está legal. uhum, Então, vou dar um exemplo. Excesso de bolo, excesso de trigo, excesso de açúcar. Esses são tipos de alimentos que fazem a gente ficar mais disperso e ter dificuldade de ter, por exemplo, uma leitura adequada. Quando você está com falta de foco por esse fator, né, por uhum, excesso de açúcar, excesso de trigo, por exemplo, você vai ter que ler 10 vezes a mesma frase para você entender o que está querendo dizer. É como se a tua mente tivesse uma névoa mental, tá? uhum, E aí, como que a gente pode ajudar nesse fator, além da alimentação? A acupuntura ajuda, a uhum, fitoterapia, o chá ajuda também para ajudar a controlar assim, essa compulsão por comida, porque daí ocorre um efeito de tipo rebote, assim, né? Então você perde o foco pela comida, fica ansioso, fica desanimado porque não conseguiu fazer o que queria, dá mais vontade de comer, aí começa a vir a compulsão. E aí, como é que eu posso resolver isso, então? Um óleo bem interessante para se utilizar, por exemplo, para ansiedade ligada à compulsão alimentar e esses fatores que eu coloquei aqui, é o óleo de patchouli. uhum. Tá? O óleo de patchouli ele tem um aroma mais amargo, ele é tipo assim, até o pessoal fala, tipo um remédio parece, né? Mas é um aroma, não é ruim, ele é até gostoso, mas é mais amargo. E ele é um aroma que vai ajudar nesse fator de compulsão alimentar, que para quebrar esse ciclo que eu, digamos, eu tenho com a comida, né? Uhum. Então eu chego em casa, por exemplo, agora é o momento que eu consigo relaxar e consigo comer. Então, esse é um momento perigoso, que você pode se exceder. Então, você usa o óleo essencial de patchouli já durante o dia para te ajudar nesse controle chegando no final do dia, Uhum. tá? Então, é essa questão, e tem diversos fatores, né? O outro fator da falta de foco pode ser questão hormonal mesmo. Às Uhum. vezes, quem aqui, né, tá no ciclo feminino ou antes do ciclo, oi, Bona Pimenta tá aí Oi, também. Camila, seja Tudo bom? bem-vinda. Tudo bom, Estamos Camila? Quanto falando de tempo? estratégias naturais para gente lidar com os problemas do empreendedorismo feminino. A gente começou falando
da dispersão, que eu sei que toda mulher é dispersa e precisa de mais foco, né? Então, a gente está falando das causas da dispersão. Então, já falamos que pode ser simplesmente pelo excesso de tarefas, e ela não está sabendo lidar com esse excesso de tarefas, né? Aí você me deu o Litseia cubeba, é isso? Que é o óleo essencial perfeito, que dá para usar 2 gotinhas num colar aromático, quem tiver colar aromático. Aí a Fábio também trouxe para nós que às vezes o excesso de doce pode dar essa névoa mental que eu nem sabia, né? Então, e a névoa mental pode fazer com que, eu comi doce, tô percebendo que tô dispersa, né? Mas não liguei ao doce, não tô conseguindo fazer nada, tenho mais vontade de comer doce ainda. Esse é o efeito da compulsão mesmo, né? Ele vira um ciclo vicioso que a gente fala, né? A frustração faz com que eu coma mais ainda, né? E aí quanto mais eu como, mais névoa mental eu tenho, menos foco, concentração. E aí você falou que para esse caso é o patchouli. Patchouli. Exatamente. Ai, desculpa, lembrando que não é só o açúcar, tá, gente? Digamos assim, ó, também o trigo. Vira açúcar, macarrão vira açúcar, né? Então, assim, só para o nosso cérebro não arranjar uma outra estratégia. Então, assim, esse é o tipo de alimento que faz a gente ter muita dispersão. Gente, eu já senti isso no meu corpo há anos atrás, antes de estudar terapia natural, só que eu não entendia que isso tinha a ver com doce. Eu sempre gostei muito de chocolate, tá? Vou falar, ainda hoje gosto, só que hoje eu faço mais escolhas, né? Eu escolho o chocolate que eu vou comer. Então, por que nós gostamos tanto de chocolate? Tem muitas mulheres que gostam também, porque o chocolate, no fundo, ele tem magnésio. E nós, muitas vezes, estamos precisando de magnésio. A gente está precisando dos nutrientes do cacau. Só que aí, muitas vezes, o chocolate do mercado, esse comum, tem excesso de açúcar e essência de cacau. Praticamente não tem cacau de verdade. Então, é importante fazer boas escolhas, consumir um bom chocolate para que você tenha também o nutriente desse... Legal. Outro dia tu fez uma live com a Paloma, que eu tô fazendo um acompanhamento nutricional com ela, e ela falou disso. Inclusive, ela deu a marca de que é um talento 70%, que quando tu lê lá atrás, ele só tem cacau praticamente. Então, é bem interessante essa tua dica aí. Gostei. Então, por isso que nós precisamos... Não é comer o chocolate, né? É todo componente que vem junto com o chocolate que a gente não lê ali. Exatamente. Por isso que às vezes bate aquela vontade de comer o chocolate, que eu preciso do magnésio. Provavelmente eu preciso de algum nutriente que tem no chocolate. Então, eu só tenho que fazer boas escolhas na hora que eu preciso. E aí, normalmente essa vontade bate antes do ciclo, né? Porque tá ligado à parte hormonal, a gente está precisando... Calma, nós estávamos falando só de foco. Vamos falar do ciclo outra hora. Vamos com calma. Posso falar mas foco tem a ver com o que eu ia falar agora de ciclo também. Tem as fases do ciclo também, que a gente naturalmente vai se sentir mais dispersa, né? Isso, então, por exemplo, antes de entrar no ciclo, muitas vezes a gente fica muito desfocado, tá? Então, assim, como que eu faço para lidar com isso? Então, existem chás que podem te ajudar também, aromaterapia, né? Pode te ajudar quando você está sentindo a TPM, por exemplo. O óleo essencial de Ylang Ylang é muito bom para esse momento. Ele vai trazer o conforto que muitas vezes a gente precisa antes de entrar no ciclo, desse óleo essencial. E vai também ajudar, ele já tem componentes que trazem analgesia. Então, assim, para quem tem cólica menstrual, por exemplo, inalar ele uma semana antes já. Como é que eu vou saber quando está no momento de inalar? Quando você sentir o aroma dele, sentir que ele, nossa, parece assim um abraço, esse é o momento que você tem que começar a usar o óleo de Ylang Ylang, porque usar o mês todo você não vai conseguir, porque ele é muito doce, ele é muito floral. Mas normalmente você vai ter vontade um pouquinho antes de inalar, sentir esse aroma, antes de entrar no ciclo feminino. Tá? Então ele já vai te ajudar. Tem algum outro que pode ser que não seja o Ylang Ylang? Por exemplo, eu que não consigo ir com esse cheiro. Tem uma TPM mais irritada, a salva esclareia é uma boa opção, tá? Salva esclareia. Então, o fato de estar em contato com esses óleos também vai ajudar a trazer o foco que a mulher precisa, porque a falta de foco nesse período também está ligada à parte hormonal, tá? Então, esses óleos vão te ajudar nisso, porque tem esse fator. Né? Então, pode usar sálvia, para então, essa parte hormonal, como a gente falou, salve esclareia, ou o Ylang Ylang, tá, gente? Gente, eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui com a gente, tá dando para ouvir bem nossa live.
Se vocês têm alguma dúvida, ó, eu sinto, tem esse sintoma que eu passo aqui, que me atrapalha no empreendedorismo, coloquem aqui qual é as dúvidas de vocês que a gente vai fazer questão de estar respondendo. Ô, Fábio, eu queria falar um pouquinho sobre o caso. Eu contei o caso ali, por exemplo, da Elis, né, que é massoterapeuta e ela trabalha na clínica mesmo, ela tá só à tarde, de manhã ela tá em casa, ela tem que fazer as tarefas. O que eu sempre recomendo é realmente, igual você, pegar na agenda e realmente se agendar, ó, dessa hora a essa hora. Eu não sei se a Fran ainda está aqui, ontem eu conversei com ela sobre isso. Desse horário a esse horário eu vou fazer só tal coisa. E limitar quantas coisas você vai fazer. Por exemplo, hoje eu tenho alguns posts que eu quero fazer, então eu vou fazer 10 posts, só termina quando acaba, certo? Então eu preciso ir me monitorando o tempo que eu levo para fazer o que eu tenho que ser feito. Hoje eu preciso colocar a minha planilha do financeiro em ordem. Então eu vou agendar um horário. Fábio, mas eu tenho filha, minha filha... Não só agende o horário, tá? Vá para um outro ambiente onde você possa estar focada somente naquela tarefa. Eu acho isso muito importante. E aí, põe um óleo essencial. Eu gosto de botar no difusor, eu gosto mais no difusor de parede, né? E aí, coloca um óleo essencial para te ajudar nessa hora, para dar uma... Eu sempre digo, é sempre um acelerador, né? Então, vai te ajudar. Se você já se propôs a colocar o horário para fazer aquela tarefa, já se propôs a sair daquele ambiente que te dispersa, né? Porque sair do ambiente que te desperta é muito importante também. Aí, coloca um óleo essencial, só vai, né? Agora, se você já sabe que é naturalmente dispersa e não consegue alterar esses teus hábitos, daí vai ficar difícil fluir, né? Exatamente. Então essa é a dica que eu dou aqui, né? Do meu lado, que a gente está falando aí de hábitos mesmo, né? De uma mudança de hábitos, quais são os hábitos que atrapalham a essa minha dispersão. Hábitos que atrapalham a dispersão tá lá em cima da mesa da cozinha, cozinhando, tentando fazer um post, não vai dar certo, né? Ou tá lá cozinhando, tentando fazer fechar o caixa, não vai fechar o caixa nunca, né? Dessa planilha. Então é muito interessante que você tenha um ambiente e se coloque para fazer somente aquela tarefa durante um determinado período, pelo menos meia hora. De tal hora a tal hora eu vou fazer somente essa tarefa. E no teu computador também não abre 1000 abas do teu Google, não abre mil aplicativos, desliga o celular. Eu costumo vir e mexe, eu costumo colocar meu celular no modo avião para produzir. Se eu não colocar meu celular no modo avião para produzir, vai ficar difícil, né? Então, essas são algumas das estratégias que eu ensino aqui, que são mudanças de hábitos, na verdade, mas que às vezes eu não consigo, eu não tenho domínio sobre esses hábitos que eu estou observando que estão atrapalhando aqui o meu dia a dia, né? E é interessante, né, Fábio, isso que tu falou, a gente não se tornar escravo da tecnologia. Porque, na verdade, a tecnologia deveria ser usada para facilitar e tornar mais eficaz o nosso dia a dia. E assim, hoje está muito fácil, gente. As pessoas entendem que você vai demorar, às vezes, para responder no WhatsApp, porque as outras pessoas também têm seus compromissos. Então, por exemplo, já tem empresas que estabelecem, eu só respondo, né, assim, eu respondo das 10 da manhã, sei lá, às 4 da tarde. E aí você respeita aquele horário, sabe que aquele é o horário que vai ser respondido. Então, assim, por isso que a Fábio falou, você pode fazer essa adaptação. Eu tenho que responder o tempo todo. Não, você pode, inclusive, colocar essa mensagem no WhatsApp ou em algum lugar que você só vai responder de tal hora, né? Não importa o que você está fazendo depois, se é alguma coisa pessoal ou se você está atendendo. Mas é importante organizar a casa, né? Isso eu acho que é algo bem interessante, que ajuda no foco, porque senão o tempo todo você vai estar lá respondendo mensagem. Exatamente. E quando a gente fala organizar a casa, é organizar a casa mesmo, né? Pô, tem um ambiente na tua casa, pode ser só. Eu digo que eu sou nômade digital, né? Quem me conhece, me vê no dia a dia, sabe que eu ando com uma mochila, e nessa mochila eu coloco o meu escritório e deu, né? E esse escritório ele cabe numa prateleira, né? Mas foi uma mudança de vida que eu decidi para mim, para poder trabalhar remoto do jeito que eu trabalho, né? Só que eu tenho a organização dentro dessa mochila, onde fica o computador, onde fica o mouse, onde coloco a minha agenda. Eu tenho uma organização para eu ter certeza que vai estar sempre ali dentro da mochila. Mesma coisa para tua casa, tu tem que ter uma ordem para as coisas têm que ter lugar para cada coisa, senão você não vai fluir. Isso até um livro muito interessante que eu quero deixar a dica aqui, onde te ensina muito sobre isso, é o Essencialismo. Conhece esse livro, Fábio? Não,
Não, esse não conheço. É bem interessante, sobre uma vida essencialista. É muito importante a gente ter essa vida essencialista, a gente saber o que que é essencial para a gente, sabe? E isso vai nos ajudar a ter ordem, organização, produtividade, se a gente souber levar uma vida assim. É, legal. E aí a gente já começou a falar um pouquinho dos ciclos femininos, eu acho mágico. Eu sempre conto que a gente fez aquele acompanhamento numa época que eu tirei meu DIU e que foi muito importante para mim baixar o aplicativo e começar a observar os meus ciclos para me auto-observar. Ah, eu queria deixar mais uma dica. Você falou do Litseia Kubeba e falou assim, ah, você tem que usar e se percebendo, né? Tem pessoas, tem mulheres que às vezes têm, por ter muitas tarefas, tem o filho ali o tempo todo, o marido e tal, não tira tempo para se perceber. Então, é uma tarefa que eu acho bem bacana, é você ter um caderno e deixar ali na cabeceira da cama, e aí eu não sei se é na hora de dormir ou se é na hora de acordar, que é o teu momento consigo mesmo, e colocar as observações, poxa, o que aconteceu no meu dia ontem? Como eu me observei? Ah, eu estava mais focada, eu produzi, eu não produzi? Então, é colocar o que você está fazendo e como tu está te sentindo, porque vai ter um momento que tu sai da rotina e daí tu não está mais se sentindo do jeito que estava se sentindo. O que que eu fiz? E se tu não anotou em algum lugar, só no teu cérebro, vira ansiedade, né? Então, se você tiver um diário onde tu anota esse tipo de coisas, como tu te sentiu, o que que tu fez, as estratégias que tu está utilizando, quem tu ouviu, você tem como voltar, né? Para o teu estado normal, natural, bem, né? Porque o natural é estarmos bem, não é isso? Exatamente, natural é estarmos bem, sem dor de cabeça, né? Sem, enfim, dores no corpo, enfim, essas coisas é natural. E quando algo está acontecendo, é porque tem algo que está fazendo errado. Aí tem que investigar, tem que se perceber, sentir, né? E aí que entra também o meu atendimento, porque na verdade, muitas vezes as pessoas quando chegam para mim, são pessoas que não estão ouvindo o seu próprio corpo, ou elas ouviram e aí vieram, mas assim, puxa, não consegui resolver com remédio, ou só melhora com remédio, então acaba vindo. E aí a gente começa, a pessoa começa, eu ensino a pessoa a se perceber, começar a se olhar, mudar algumas pequenas coisas na rotina que vão trazer grandes resultados para ela no dia a dia, né? Então isso é natural, na verdade, né? A gente se sentir, ver como a gente está e o que precisa, porque no fundo esse sinal que o corpo dá não é ruim. A gente acha ruim porque dói, né? Mas na verdade o corpo está dizendo que precisa mudar alguma coisa, que não está legal desse jeito. E eu acho legal que tu fale do teu atendimento agora, Fábio, porque é o seguinte, eu vejo também muita mulher empreendedora onde eu dou essas dicas e falo, tu tem que criar a tua rotina, tu tem que criar teu ambiente, tu tem que ter os teus horários. E elas falam, Fábio, eu não consigo, eu não consigo. Cara, às vezes você realmente precisa de uma investigação melhor do todo, né, do que está acontecendo. E aí o atendimento da Fábio vai ajudar nisso. Porque lá no atendimento dela vai olhar o todo, né? O que mais, além do que tu tá percebendo, que tá atrapalhando aí para que tu mantenha esse foco, essa concentração. E aí ela tem lá o equipamento do Rio do Oráculo, ela tem várias estratégias aí para estar investigando isso, né? Mas, num geral, para foco e concentração é isso. Tu tem que mudar teu ambiente, tem que criar os teus horários, tem que criar uma rotina e tem que usar alguns olezinhos essenciais. E quando a gente está falando de ciclo feminino, né? Cada fase do ciclo a gente se sente de uma maneira diferente. Tu pode falar um pouquinho mais disso pra gente? Uhum. Na verdade a gente tem assim várias fases de acordo com os nossos hormônios. Principalmente quem vai sentir isso é quem não está tomando algum anticoncepcional. Hoje eu entendo que há uma época atrás eu me sentia mal, né? Porque eu tô entrando no ciclo e a gente fica mais assim, querendo ficar mais interiorizada, às vezes quer ficar um pouco mais sozinha e tal. E uma época eu achava isso ruim, que não deveria ser assim. Hoje eu respeito o meu corpo. Que nem a Fábio falou, tem um aplicativo. Eu acompanho meu aplicativo e é incrível como fecha o fato de nós estarmos mais expansivas, por exemplo, no período fértil. E à medida que a gente vai se aproximando do ciclo, a gente vai ficando mais reflexiva, às vezes tem vontade de ficar um pouco sozinha, tem vontade de ler um livro, vontade de, né, de ter Não dá nem seu momento. vontade de abrir essa câmera aqui, né, para falar com a galera. É tipo isso, né? Então, assim, ó, aí como que eu posso lidar melhor com isso para que não tenha oscilações tão fortes, né?
Porque é ruim também quando a gente tem essas oscilações. Eu tô super feliz no momento, outro momento tô muito triste, então como que eu posso fazer isso, né? Tem Então, algum chá para cada fase, tipo assim? tem, por exemplo, eu mesmo estou tomando agora chá de erva doce, tá? Que é justamente para o momento que eu estou, digamos assim, fazendo a caminha do momento que vai chegar o meu ciclo, né? Então eu estou preparando esse momento. Então eu uso chá, eu uso aromaterapia e cada momento às vezes eu uso mais uma coisa, mais outra. Sementes também é possível, né? Na própria alimentação. Uhum. Quais Então sementes? sementes, por exemplo, que você pode usar semente de girassol, semente de gergelim. Eu, por exemplo, faço as minhas misturas de acordo com a Nutri Ana Clara Lenzi, né, que ela me Uhum. ensinou. Uhum. Então, eu achei super válido aí, e eu utilizo aí determinadas sementes, por exemplo, agora eu estou na fase do gergelim com semente de girassol. E aí eu coloco no meu iogurte natural, o meu iogurte natural ele só tem aí o iogurte e o probiótico, faço a mistura ali, uso maca peruana também. A maca Uhum. peruana eu achei uma marca ótima aqui na Casa Orgânica em Indaial, que vem direto do Peru e tal, Bolívia. E aí ele é puro mesmo. Tu sente tanto no aroma, assim, como tu sente que tu não precisa botar muito. Geralmente é Uhum. uma colherzinha de café. Então isso já demonstra também que não tem misturas, né? E eu sempre gosto de saber a composição dos produtos que eu utilizo, porque por aí tem muita mistura, né? Se a gente Uhum. começar a olhar a composição das coisas, tem coisas que tu não vai comer. Uhum. Então, realmente, a gente precisa estar ciente disso, porque às vezes essa falta de foco é aquele conservante que você está consumindo todo dia em algum produto, algum alimento industrializado que você tem Uhum. e você nem sabia que Uhum. ele pode estar sendo a causa da tua falta de foco, né? Uhum. Então, por isso é importante ter consciência também daquilo que eu estou comendo, daquilo que eu estou fazendo, e aí eu posso utilizar a natureza a nosso favor. E aí Uhum. hoje eu sinto que o meu ciclo está muito melhor, porque hoje eu estou prestando bem mais atenção em como eu me sinto e o que o meu corpo pede, né? Então, Uhum. o chazinho, um alimento, às vezes mais um caldinho quente, porque às vezes tem mulher que fica com mais calor, tem mulher que tem mais tendência a frio, né? Então, o que eu mais vejo é que nós temos, por exemplo, que a mulher tem o ventre mais frio, você mesmo pode perceber isso como você está agora. Então, normalmente, antes do ciclo, às vezes você sente que vai estar gelado, às vezes até, ainda mais nesse período úmido com chuva, Aham. sente frio, parece que o calor, ele é bem-vindo. Por exemplo, se você botasse uma água quente, uma bolsa de água quente no ventre, nossa, aquilo ia te deixar bem, ia trazer um aconchego. Se esse é o seu caso, então pode ter certeza, o teu útero tem necessidade desse calor, tá? E aí, um chá é bem-vindo, um chá de erva doce, tá? Um chá de camomila, então, são chás aí que vão te ajudar nesse momento, tá? Então, o mais importante, perceber, tá? E aí, o meu atendimento E também te assim, ajuda. né? O atendimento com certeza ajuda, né? A partir do atendimento da Fábio Faber, ela vai fazendo um acompanhamento mais personalizado contigo e vai observando essa oscilação de energia tua, né? E aí ela vai dando as estratégias naturais para te tá fazendo personalizadamente, né? Mas achei interessante porque assim, ó, tem uma fase do nosso ciclo, essa fase que a gente tá pré-menstrual, né? Normalmente a gente fica mais interiorizado e até sente dores, parece que tudo é mais difícil de fazer. Eu lembro que eu botei ali num grupo que a gente está participando, eu falei assim, meu Deus, eu tô muito sem disposição porque eu tô malhando pra caramba, tô comendo menos calorias, o que eu faço? Daí você me trouxe essa ideia da maca peruana e do ginseng, e foi mágico, assim, realmente é um pré-treino, maca peruana e ginseng para mim. Né? Então, só que tu percebe, se tu começar a observar ali no aplicativo teu ciclo, tu percebe que tu não tá precisando daquilo todos os dias, né? Tu não, Uhum. tu consegue observar o teu corpo e observar quando tu já tem energia, que tu não tá precisando de um acelerador e quando tu vai colocar um acelerador, né? Então, eu acho bem bacana essa tua dica. E outra coisa que foi muito interessante que você falou aqui é sobre na época eu lembro que eu falei assim, a moça falou que precisava uma colher de sobremesa, daí tu falou, meu Deus, Fabiola, uma colher de sobremesa realmente é bastante, deve ter muita mistura, né? E aí, nesse local onde eu comprei, não tinha ficha técnica da maca, olha só.
Ou seja, deve ter um monte de mistura naquela maca peruana mesmo, né? Então, é importante quando a gente... todo mundo quer se tratar de maneira natural, vai ali numa loja de produtos naturais, pede a maca peruana e acha, tô tomando uma coisa natural, tá fazendo bem pro meu corpo. Uhum. Será? Tem que dar uma olhadinha É. nessa ficha técnica também, né? E como que eu faço para pedir para a ficha técnica, gente? Geralmente, na loja de produto natural não vai ter a ficha técnica. Eu solicito ela pelo WhatsApp. Isso você pode fazer também com qualquer produto de loja de produto natural e eu recomendo vocês fazerem, porque pode sim ter mistura. Eu já peguei mistura, inclusive, com açúcar, tá? E algo que eu não queria. Então, realmente é importante a gente ter essa responsabilidade e trazer essa responsabilidade para quem tem loja de produto natural, que ele sabe que você quer algo de qualidade e você está interessado em saber no que está consumindo. Então você pede a ficha. Você pede a ficha. Pode ser qualquer produto, pode ser desde chá, suplemento, esses que são vendidos a granel principalmente, você pode pedir. E é bem importante saber, tá? Até saber a origem, de onde vem também, né? Isso. E daí, falando sobre ciclos, eu tenho lá dentro do Clube Ser Negócio aquela aula de produtividade feminina, não lembro se tu estava presente nesse dia que a gente fez com a Virginia Perini, que eu achei bacana, assim, então ela falou muito dos nossas 4 fases do ciclo, né, porque a gente vai ter essa fase onde a gente está mais expansiva, a gente vai ter essa fase onde a gente está mais introspectiva, a gente tem a fase da irritação, né, então é como se o nosso corpo está preparando para que a gente tem um bebê, só que a gente não vai ter esse bebezinho, né? Então tem toda uma preparação. E quanto mais eu observo o meu ciclo, parece que menos tempo dura a parte chata do ciclo. Né? Isso é bem interessante. Não sei se isso é o que acontece também, mas parece como para tudo, né? E quanto mais eu aceito, né? Teve uma fase da minha vida que eu achava um absurdo, né? Que saco, é mais difícil ser mulher no mundo dos negócios, porque eu sou obrigada a menstruar e às vezes tem fases que o negócio não está na mesma sintonia, né? Eu vou botar, quando eu tinha lojas que eu abria vários PDVs, eu não tinha como marcar o dia do meu PDV para saber que aquele dia não ia ser um dia que eu ia menstruar, não tinha como, entende? Mas isso não te ajuda. Ir contra a tua natureza não te ajuda. Uma das coisas, maiores aprendizados que eu tive é que tu tem que ir a favor dela, não adianta ir contra ela. Então, se eu sei que vai ser um período que eu vou ter que realmente trabalhar muito pesado, né? Quando eu falo dessa época da minha vida de montagem, era realmente braçal, né? Eu pegava colchão, botava ali, organizava, né? Então era um período mais braçal. E eu sei que é um período que eu vou menstruar, então utilizar uma maca peruana, já saber, né? Que é esse período que tu vai ter que te preparar para colocar mais energia no corpo, porque naturalmente não vai ter. Faz sentido legal isso? que tu falou. Faz sentido e eu achei interessante o que tu comentou. A partir do momento que tu começou a aceitar isso, também ficou menos dolorido e passou mais rápido. Por quê? Porque na verdade tu aceitou e tu tá vivendo o momento, tá ótimo, é isso mesmo. E muitas vezes não é exatamente nós que vamos escolher, né? O momento chega, né, do ciclo, agora chegou o momento, eu vou me adaptar e as coisas vão fluir, vão acontecer. Só é natural que a gente esteja um pouco mais retraída, às vezes tal, mas isso não é um problema nem nos negócios. Hoje eu vejo, simplesmente você vai ficar mais retraída. E para dizer a verdade, até por exemplo, quando vai dar uma palestra, às vezes a gente está mais inspirado em falar as coisas um pouco mais profundas, né? Então, Exatamente. tudo tem, né, os seus prós e contras, então, e se acostuma a isso. A gente Exatamente. acaba acostumando que, tá, agora eu estou nesse momento assim, então eu vou usar essas armas. Não, agora eu estou nesse meu momento mais fértil, eu posso usar outras, né, outras ferramentas. Então, eu vou me adaptando a isso também, né? E uma Exatamente. outra dica que eu quero passar para vocês, que é natural, ajuda no foco aí, e até na energia, tá, gente? Energia. Corporal, o dia que tá assim, falta de energia, mas eu quero fazer academia e Fim tal. de ano é normal a Então, gente estar com falta de energia, não é? Né? Fim também, de ano é uma época de ansiedade, todo mundo tá cansado, não tirou férias, né? E aí, diz, traz a tomar, dica. tá bom, tomar café preto com óleo de coco. Óleo de coco E, gente, no café preto. óleo de coco, porque o óleo de coco, aquele, né, natural mesmo, aquela gordura, é uma gordura, certo? Só que é uma gordura boa. E essa gordura boa, ela lubrifica
o nosso cérebro, tá? Então, imagina como se o nosso cérebro fosse uma máquina, né? E ela precisa de um bom óleo para funcionar. Se não tem um bom óleo, não funciona. Então, quando você associa o café com óleo de coco, pode botar uma colher de sopa de óleo de coco dentro do café. Gente, não é ruim, tá? Eu gosto do sabor, não fica gosmento, fica gostoso. Mas enfim, cada um tem uma percepção. Você toma isso de manhã cedo, você vai sentir o seu cérebro bem turbinado, principalmente naquele momento que você precisa, digamos, você vai participar de alguma reunião importante, você vai dar uma palestra, você vai ter contato com clientes, então ele já te ajuda nesse aspecto para, digamos assim, melhora a cognição, tá? A Legal. cognição cerebral. Olha, a Berenice quer que a gente fale um pouquinho das meninas que não têm Ah, mais ciclo. Boa! É, porque a gente tem que verdade. falar que também, achei até interessante, porque eu percebo que eu tô passando, como é que se chama? É quando eu não tô ainda na Menopausa. climatério, né? Que eu ainda não tô na menopausa, mas já tá tudo mudando, né? Já tô com 40 anos, então a gente vai mudando, a gente é muito cíclica, né? O que a gente pode dar de dica aí para as meninas que não têm mais ciclo? Para os calorão? Então, Berenice, é importante assim, ó. Infelizmente, o açúcar a gente tem cada vez deixar mais, tá? Tem que falar isso pra ti, porque assim, as pessoas chegam pra mim, ai, Fábio, eu tô na menopausa, tô com muito calor, muito calor. Primeira coisa, tem que ver o consumo de alimentos que são muito estimulantes. Esse Uhum. estimulante acaba aquecendo muito. Então, por exemplo, o café. Pode até tomar, mas assim, se você sente que está com muito calor, dá uma diminuída. Digamos assim, ó, toma de manhã, mas não toma mais à tarde. À tarde, opta por um chá que vai ajudar a refrescar esse calor. Por exemplo, hortelã. Tá? O hortelã é um chá na medicina chinesa bem recomendado para resfriar o fígado, porque esse calorão, na verdade, significa que pode ser uma estagnação de energia do fígado, que as mulheres, tanto que têm ainda ciclo como não têm, podem ter esse caso, tá? Então, como você faz? Precisa refrescar o corpo, né? Quem tem calor, porque é um calor interno, geralmente. Então, chá de camomila, chá de hortelã, óleos essenciais que pode utilizar, salves clareia, o próprio hortelã-pimenta. Como eu utilizo? Pode colocar no colar aromático, pode também misturar ele com óleo de coco e passar em regiões do corpo, como por exemplo o pulso, tá? Pode passar aqui na região do pulso, pode passar na região do ventre também, essa mistura. Uma colher, por exemplo, de óleo de coco, que já é um óleo vegetal frio, tá? É bom para quem tem Uhum. calorão. Mas Aí eu você coloca esquento esse 3 óleo de gotas. coco. Já Não, me explica isso aí melhor. não precisa Porque o óleo de esquentar. coco nem Pega o óleo de sempre coco. ele tá diluído. Então, pega o óleo de coco, ele pode estar pastoso ou pode estar líquido, vai depender da temperatura do ambiente, né? Uhum. Então, por exemplo, no calor agora, ele vai estar líquido. Aí você pega uma colher de sopa dele, 3 gotas de hortelã e você pode fazer uma massagem no ventre, tá? Pode fazer uma massagem aí nos locais que você sente muito calor, aqui também, no peito pode ser. Então vai te ajudar. E cuida com o consumo de café, cuida com o consumo de chocolate, de doçura, trigo, tudo isso. O ideal era cortar o máximo que conseguir dos carboidratos simples e comer proteína. O que é proteína? Ovos, por exemplo, eu mudei minha rotina, Berenice, eu mudei. Eu não comia ovos de manhã cedo, eu passei por como eu tinha muita TPM e tudo, não me sentia bem, tinha muita fleuma mental, né, que é essa dificuldade de pensar direito, de manhã eu comia o quê? Às vezes 2 castanhas, comia um pedaço de pão, tal, sabe, e aquilo não estava legal. E ainda na época eu consumia café com leite, hoje eu não consumo mais. Aham. Eu E eu até achei interessante tu trazer o café. Eu queria falar um pouquinho sobre isso depois. Sobre é, e, os malefícios tá, do café, do excesso. exatamente, porque a gente acha que só é bom, né? Ele tem a sua força, mas também sua fraqueza. Tá, voltando. Então, assim, para quem tem menopausa, evitar açúcar, evitar trigo. Ai, como é que eu faço isso? Gente, de manhã cedo eu mudei minha rotina, então você também pode. Eu não era uma pessoa que gostava de comer ovo frito de manhã cedo, tá? Eu me forcei a fazer isso. No início eu comia sem vontade, gente. Vocês não têm noção, eu realmente não gostava, tá? Comia sem vontade, fui obrigada a ficar uma semana sem comer, porque eu enjoei. Até o médico, um dia, eu escutei ele falando, que eu sigo assim, né? O médico falou assim, parecia que ele falou comigo, mas era o story dele, né? Ele falou assim, interessante você que enjoou do ovo, né? Do pão, você comeu a vida inteira e nunca enjoou.
aquilo ativou um negócio no meu cérebro que eu pensei, gente, é isso, eu tava dando desculpa para não mudar. O meu cérebro tava dando desculpa para não mudar. Então eu resolvi, não, eu vou voltar com o ovo sim. E aí quando eu voltei eu não larguei mais. E hoje quando me falta o ovo, eu sinto falta, sabe? Eu noto Aham. que muda, um pouco muda. Então assim, Berenice, é isso aí. Na menopausa, consumo de proteína. De manhã pode comer um ovo, tomar um café. De tarde faz um chá de hortelã, camomila, que ajuda a refrescar o calor. Tá? Evita alimentos muito apimentados, evita o gengibre, por exemplo, né? Que é também muito forte. E aí consome esses alimentos e vai te observando, ver como fica. E aí, complementando com o mantenimento, ainda seria a melhor coisa, né? Porque daí a gente vai trabalhando esse calor aí com as agulhas, com a aromaterapia, né? No atendimento. É. E é sempre um olhar de fora, né? Por mais que a gente tá ensinando as pessoas a se auto-observar, às vezes um olhar de fora pode dar um ajuste aí que a gente não tá vendo, né? Então, por isso, tanto de uma consultoria como a minha, quanto de um atendimento terapêutico para a saúde natural aí, né? Então, acho muito importante. Bem Exatamente. bacana. Então, olha só, outro problema que eu vejo que as empreendedoras, eu vejo vários problemas que acabam sendo da ansiedade, que eu falo para elas, olha, isso aí é ansiedade, tu tem que saber lidar com isso, né? Mas eu gosto muito de estudar marketing digital com o Ícaro de Carvalho, e ele fala muito da diferença das mulheres, né, em relação à questão, por exemplo, financeira, né? Um homem, ele já aprendeu a apostar, ele nasceu onde ele foi ensinado, ou talvez por natureza, a ir à caça, a apostar, a ficar se testando, a errar. Né? Então é como se para os homens é mais natural errar, porque ele está apostando o tempo todo, ele tem que arriscar o tempo todo. As mulheres têm a tendência a serem mais seguras, protetivas, porque elas cuidam da prole, então elas têm mais medo de arriscar. Né? Então, elas têm medo de ficar negativo no banco para investir em alguma coisa, elas têm medo, muito mais medo, sabe? Elas não têm, não arriscam tanto. E no mundo dos negócios, a gente é obrigado a arriscar de vez em quando. Né? Então, para lidar com esse medo que vem natural, assim, por exemplo, outro dia uma moça falou assim, vou comprar tanto de estoque, uma cliente minha, eu vou comprar tanto de estoque porque eu vou conseguir vender isso no inverno. Só que aquele dinheiro que ela tirou do caixa dela para comprar em estoque é um dinheiro que ela, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Aí à noite ela não consegue dormir pensando naquilo. O que a gente pode fazer? Eu acho que isso tira muito sono das mulheres empreendedoras. Elas não é tão natural para elas arriscar. Certo? Então, eu tô te dando uma ideia, eu tô te dando um exemplo aí. Aquela que costura e que cria e que vai criar a sua própria coleção, vai precisar tirar do caixa para criar a própria coleção e aí fica naquela ânsia, você vai conseguir vender. Ou, por exemplo, quem faz palestras e eventos. Organiza lá, aluga o lugar, faz e aí fica naquela ânsia, se vai conseguir, se não vai conseguir. E aí aquela ânsia, às vezes, não consegue dormir por causa daquela ânsia, você fica pensando, o que tem natural aí que a gente pode fazer para amenizar isso? Certo. Primeiro, eu vou falar algo agora no olhar da medicina chinesa, tá? Que eu atendo também. Às vezes a gente fica nessa dúvida, como tu falou ali, será que eu vou vender? Será que eu não vou vender? Será que eu compro estoque ou não? Porque vai ser bom ou não, tá? Isso muitas vezes indica o quê? Que nós estamos com desequilíbrio no intestino delgado, no canal, no meridiano de acupuntura do intestino delgado. Quando a gente ajuda a regular essa parte aí, o que acontece? A gente tem mais poder de saber se eu vou para esse lado ou eu vou para aquele De lado. decisão, Então, que legal. ajuda nessa decisão, porque muitas vezes a gente, faço isso ou não faço? Puxa, eu tô em dúvida, tal. Então, fortificando essa parte aí, eu consigo melhorar. Como eu faço isso? Com acupuntura, dá para associar a acupuntura com óleo essencial. Eu tenho medo de agulha, não tem problema, dá para utilizar o óleo essencial no ponto de acupuntura para ajudar nisso, tá? E isso meu TCC até já comprovou, que o próprio, sem agulha, só com óleo essencial a gente consegue ter uma mudança, mas isso é assunto para outro momento. Então, outra coisa é o fato assim, eu sei o que eu quero, eu sei que eu tenho que ir para essa direção, mas eu não tenho a coragem de fazer ou de fazer. Isso, coragem poderia ser a palavra, né? Vamos dizer que os homens foram naturalmente ensinados a ser mais corajosos e as mulheres não. Né? Isso, A a mulher é coragem assim, não te exibe, nananã, né? Então, coragem tem a ver com vesícula biliar.
tá? Que tem a ver com o fígado, com o elemento madeira da medicina chinesa. Então, quando ele está fraco, a vesícula biliar está fraca, com a energia fraca no canal, gente, eu não estou falando do físico, tá? Eu estou falando canal de acupuntura vesícula biliar, muitas vezes ele também está em desequilíbrio. E para isso eu posso reequilibrar ele através da aromaterapia em ponto de acupuntura ou através de agulhas no ponto de acupuntura para ajudar a trazer essa coragem que você precisa, porque você já sabe o que você quer, mas você não está tendo a coragem de enfrentar. Então, regulando essa parte vai ajudar, tá? Que olha o que é interessante aí para ajudar nessa questão E da só para vesícula. ajudar a dormir, eu não fui lá na FAB, mas eu tô nessa, tô passando por essa situação que a Fabiola falou. Aqui é duas FAB, né? Eu não fui na Faveri, mas tô passando por essa situação que a Fabiola falou e isso tá me tirando o sono. Bom, é que tem vários motivos do sono também. Pode que tu estás agitado o dia inteiro, desligado no 220, e aí quando chega em casa e quer dormir, tu não consegue. Porque tu não teve aquele momento antes de dar uma parada, sabe? Na verdade, nós somos que nem os bebês, os bebezinhos. Eu que tô com sobrinha agora, eu percebo, né, pela minha irmã, das coisas que ela comenta. Então, os bebezinhos, por exemplo, quem tem deve saber, se ele ficar agitado o dia inteiro, à noite ele não vai dormir. E nós somos iguais, eu me toquei nisso, não é só o bebezinho, nós somos assim. Se a gente está agitado, ligado 220, né, sei lá, 6 da manhã, chega em casa agitado ainda, sei lá, vai para a internet, fica olhando, porque o próprio celular e a TV, principalmente celular, acaba agitando a gente também. Se eu vou trabalhar à noite no computador, isso também é considerado, né? Então, se essa é a minha rotina, muito provavelmente eu vou ter dificuldade para dormir. Então, Fábio, observa como está o antes, 2 horas antes, 3 horas antes do teu ir dormir. Isso é importante. Então, digamos, em vez de tu ficar trabalhando nesse horário, eu trabalho em outro horário e nesse horário tu lê um livro, porque o livro ele ajuda a acalmar a mente. Porque as próprias páginas, né, de folhas de papel, elas já são amareladas e isso já traz uma informação para o cérebro de baixar a energia. Porque a gente está, quando está nesse acelerado todo, a gente está, na verdade, ativando muito o simpático, né? O nosso o nervo central simpático. E a gente precisa ativar o parasimpático, o sistema nervoso parasimpático, para conseguir dormir. Senão eu estou muito agitada. Para isso, posso ler um livro, tomo um chá, me desligo das partes aí de internet e tal, trabalho na frente do computador, começo a fazer vou conversar, faço outras coisas. E mesmo a conversa a gente tem que cuidar para também não ficar muito agitado, eu falo por mim, né? Então, isso tudo, bota uma musiquinha tranquila, isso tudo vai trazer novas informações para o cérebro para ajudar a amenizar o sistema simpático e começar a ativar o parasimpático. Quando ativa o parasimpático, vem o relaxamento, a mente fica mais tranquila, a respiração vai ficando mais profunda e aí fica mais fácil. Não sei se esse é o teu caso, tá? Mas é um dos exemplos que dá para dar. Legal. Legal, eu gosto de falar também de preparar um ambiente, né? Porque a gente tem o ciclo circadiano, né? E essas pessoas normalmente estão muito ativas com o nosso celular emite muita luz, o computador emite muita luz. Então, se tu não te evade desse excesso de luz um pouco antes de dormir, realmente teu sono vai ser mais agitado. Mesmo que tu pegue no sono, vai ser mais agitado, né? E aí tem a questão de preparar o ambiente do quarto, às vezes borrifar, né, algum óleo, colocar algum óleo essencial, alguma coisa no quarto, eu acho interessante. Eu gosto muito de fazer escalda-pés, quando eu me noto muito agitada antes de dormir, fazer um escalda-pés. Tem alguma erva que tu recomenda, alguma coisa assim? Tu pode usar lavanda, o óleo essencial de lavanda, colocar umas 2, 3 gotinhas na escalda-pés é maravilhoso para isso, para ajudar. Porque assim, ó, na medicina chinesa, o que acontece? O fato de não dormir significa que o sangue está na cabeça, o sistema circulatório ele está aqui. Só que para nós conseguirmos dormir, ele tem que baixar essa energia. Esse sangue tem que ir lá para os pés. Como é que você vai saber isso? Tenta perceber a temperatura dos seus pés. Eles têm que estar mais quentes. Tá? E não a cabeça super quente. Aí você vai ter dificuldade de dormir se a sua cabeça estiver muito quente, tá? Por isso que quem toma vinho antes de dormir tem dificuldade de dormir também, tá? E eu sei também por experiência própria, porque, nossa, como é que pode? Eu durmo bem, mas quando eu tomo um golinho de vinho é difícil dormir. Por quê? Porque sobe o sangue para a cabeça, a gente fica até mais vermelhinho e tal, né? Por causa do álcool e tal. E aí o sangue, com esse excesso de sangue na cabeça, não dorme, os pensamentos não param.
E para parar Tá. os pensamentos, tem que baixar essa energia. O escalda-pés é ótimo para isso. Que legal, que legal. Boa dica. Isso me lembrou que no final de semana a gente estava em Gramado e eu tenho realmente dificuldade de dormir com o pé gelado se eu estou prestando atenção no pé gelado. Meu pé esquenta rápido, mas se eu estou prestando atenção e estava muito frio ali, eu acabei dormindo na sala. Eu tive que ir tomar um banho, me esquentar para conseguir dormir. Num dos Só. dias que nós estávamos lá. E aí eu passei muita água quente no pé, água bem fervendo, assim. E aí eu fui pra cama dormir, né? Como isso é interessante, né? É verdade. E era um Não, e é momento, e não legal. era por ansiedade, né? Porque era um momento descontraído, em família, estava super feliz, né? Era realmente porque os pés estavam gelados e eu não conseguia desfocar, assim, eu sentia É, aquele pé gelado. Aí eu estava com a e tu maior foi preguiça e aí eu legal que tu fui, tomei um escutou o banho. teu corpo, né? Tu É, escutou o teu corpo e tu foi é. lá, né? Vou ser bem Instintivamente. sincera, na verdade, minha cunhada falou: eu vou tomar um banho para conseguir dormir. Daí eu falei: eu também vou. Ué, então, assim, às vezes a gente faz aquilo no intuitivo. Nesse momento que a gente está bem, a gente consegue ser intuitiva, né? Olha que é interessante. A gente consegue saber, o que eu estou precisando é um banho. E aí, às vezes, quando a gente não está bem, a gente não percebe um negócio tão simples, né? É verdade, exatamente. Muito bom. É, Muito boa, que legal. boa Bom, a experiência. gente já está uma hora aqui dando várias dicas de estratégias naturais para melhorar foco, concentração, dispersão, trazer mais coragem. Acho que a gente já deixou bastante conteúdo bacana, né? Para não ficar chato para Hum. quem for lendo, né? Tem alguma, sei lá, alguma dica final para as empreendedoras, tu enquanto empreendedora aí que tu daria que, ó, me ajuda muito no meu dia a dia aqui? Primeira coisa, se observar, sempre observa como você tá? Isso é importante. Uma coisa que me ajuda também, me ajudou muito é organizar a minha semana, momentos que são meus para cuidar de mim, seja através da academia, seja através de uma leitura, tá? Estabelecer isso vai te ajudar. Vai trazer mais autoconfiança para você também, porque você vai sentir, puxa, que legal, eu estou fazendo, é como se fosse um sistema de recompensa no cérebro, assim, puxa, que legal, eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer, e não Uhum. só trabalhando, por exemplo, né? Apesar de nós gostarmos do que fazemos, mas ter o nosso momento. Então, a observação, se observar, ver como tá, e aí se sente que não tem ainda esse momento, cria ele. Faz, mesmo que tu não tiver com vontade. Comigo foi assim, no início do ano, eu não estava com vontade de fazer atividade física, eu fui me arrastando para ir lá me inscrever, eu estava sem vontade completamente. Eu estava me inscrevendo, me inscrevi para 3 meses para que eu não desistisse, porque eu saberia que em 30 dias eu iria embora, digamos assim. E assim foi uma forma que eu arranjei de começar, de voltar para a atividade física. E eu não me arrependo porque está me fazendo muito bem. Que Então é legal. isso que eu digo para vocês. Não vão só pelo vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. Não, não faça isso, porque a nossa saúde é aquela história, né? Eu não cuido da minha saúde, mas o dia que eu precisar cuidar da doença, eu vou cuidar. É Então que não verdade. chegue esse que eu É possa a cuidar da minha. história a história do carro, né? Se não fizer sempre a manutenção do carro, um belo dia vai estourar o pneu, vai estourar alguma coisa no carro e vai custar muito mais caro. Então não é mais fácil a prevenção, a manutenção e levar lá, né, a cada 5.000 quilômetros para fazer aquela revisão, do que depois tu ter um problema no carro e que vai gerar um acidente, que vai ser um problema maior. Então, o nosso corpo não deixa de ser o nosso meio de transporte dessa vida e desse mundo, né? Então, Exatamente. Então, muito bom, então, Fábio. Fábio, obrigada por essa live, eu né? que Não sei se queres falar alguma coisa agradeço. também. Não sei se tu quer. Vamos fazer um. Tem 6 pessoas aqui com a gente. Será que alguém quer um voucher de desconto aí do atendimento da Fábio Faveri? Ah, isso é uma boa, né? É. 6 pessoas. Mas só se alguém quiser, né? Alguém quer, alguém acha que faz sentido aí. A Fábio atende tanto online quanto presencialmente, né? Atende presencialmente em Indaial e Blumenau, né? Com a acupuntura, Isso. aromaterapia e fitoterapia. É um método próprio dela, onde ela utiliza essas 3, né, vertentes aí para estar tratando vários sintomas naturais. O Vânio deu parabéns para nós. Ah, Obrigada, obrigada. seu Vânio! Muito obrigada. Aí. E, e daí, bom, quem Bom, quiser talvez assim, entre em né, Fábio, contato com. ó, quem primeiro mandar eu quero no Aroma e Vida, no direct, vai ganhar 50% de desconto no primeiro atendimento, tá? Mas a primeira pessoa que mandar, que estiver aqui vendo a live, pode ser a live gravada também,
tá? A Então, Yara Selma gostou, ó. Ela, acho que já temos uma ganhadora. Então manda lá no direct. ó, então eu Eu vou dar acho que duas é pessoas. Ó, gente, recapitulando, duas dois pessoas que vouchers de mandarem eu 50%. quero, duas pessoas que ganharem eu quero no Direct Aroma Vita, tá? Vão receber 50% de desconto no meu atendimento aí. Então, atendimento em Blumenau ou em Indaial. Tá bom. Então, Os quem dois mandar primeiros que mandarem assistindo essa live no gravado ou assistindo ou aqui, assistindo manda eu aqui, tá quero bom? lá Duas que vai ganhar pessoas. 50% de desconto. Então, Combinado. aproveita que vale a pena. E quem assistir essa live, que quiser saber mais sobre empreendedorismo, me manda um direct que eu mando uma aula gratuita para vocês sobre autoridade nas redes sociais que eu tenho ali do Clube Ser Negócio, tá bom? Quem Legal, precisar, gente, vale a me pena. Vale a chama que pena. eu vou dar essa aula grátis para vocês. Tá Um bom, beijo, gente? foi um Obrigada mesmo. prazer, um bom dia para Um bom todo dia mundo, para bons todas. Muito negócios. obrigada. Muito obrigada para quem esteve com a gente aí. Obrigada também para quem for assistir depois, né? Valeu, Fábio. Tchau. Tchau, beijo.